Olá, aluno! Nessa aula, nós veremos a isomeria plana de tautomeria. É um dos casos mais específicos de isomeria existentes, onde a sua compreensão se torna um pouco complexa. Mas vamos lá. A isomeria de tautomeria é um caso particular de isomeria funcional, onde os compostos isômeros estabelecem um equilíbrio dinâmico em solução. A dificuldade da compreensão vem do entendimento do que é um equilíbrio dinâmico. E é isso que nós veremos no próximo slide, onde nós teremos um exemplo sobre tautomeria. Nós temos aqui uma molécula de um enol. Por que enol, Cássio? O ol significa álcool, que nós podemos ver que está representado aqui pelo OH. E o N significa alceno. A dupla ligação, uma característica de dupla ligação que está presente aqui também. O que vai acontecer? Essa molécula ela não vai permanecer dessa forma. Algumas vezes, ou alguma das moléculas, farão o seguinte. A dupla ligação existente entre os carbonos ela muda de posição para a posição entre o carbono e o oxigênio. Quando isso acontece, o oxigênio que só precisa de duas ligações, ele estará com 3, afinal ele tem 2 com carbono e uma com hidrogênio. Então ele desprende o hidrogênio que vem se ligar ao carbono que anteriormente possuía a dupla ligação. Quando isso acontece, forma-se a molécula de uma cetona. A cetona, por sua vez, não vai ficar estável dessa forma. A dupla ligação existente entre o carbono e o oxigênio, ela vai migrar, uma das ligações, um dos par de elétrons vai mudar de posição para ficar entre os carbonos. Quando isso acontecer, o hidrogênio que estará em excesso aqui no carbono, ele vem e se junta ao oxigênio, voltando a ser o enol. Então, o conceito de equilíbrio dinâmico vem do fato de a todo momento parte do enol estar se convertendo para cetona e parte da cetona está se convertendo para enol. Como isso ocorre aqui, geralmente com velocidades iguais, nós dizemos que ocorre um equilíbrio dinâmico. O segundo caso que eu tenho para vocês aqui vai ser o caso onde nós temos aqui, mais uma vez, um enol e um aldeído. Vejam o que vai acontecer. A dupla ligação entre carbonos ela vai migrar e vai formar uma dupla ligação entre o carbono e o oxigênio. Quando isso acontecer, o hidrogênio que ficará em excesso, ele se desprende e vai estabilizar o carbono, formando o aldeído. O aldeído, por sua vez, desloca os elétrons, formando uma dupla ligação entre os carbonos. O hidrogênio que estiver em excesso aqui, ele se desprende e se junta ao oxigênio, voltando a ser enol. Dessa forma, nós temos que, a todo momento, parte do enol se desloca para formar aldeído e parte do aldeído se desloca para formar enol. Quando a velocidade das duas reações é igual, nós temos aqui o equilíbrio dinâmico. Então, nós podemos resumir o caso de tautomeria, que é o caso mais específico, como sendo compostos de mesma fórmula molecular, que é um pré-requisito para que exista a isomeria. Esses compostos possuem diferentes funções orgânicas, como nós vimos, as funções vão ser enol e cetona e enol e aldeído. Ocorrerá um equilíbrio dinâmico na solução, ou seja, no momento em que o enol se transforma em cetona, a cetona se transforma em enol, que o enol se transforma em aldeído,
o aldeído se transforma em enol. E os dois casos, enol-aldeído de cetono-enol, também estão apresentados aqui. Vou deixar uma dica para que a gente possa finalizar a nossa aula. Toda vez que vocês verem uma questão e nessa questão constar o seguinte, ó, equilíbrio ceto-enóico, vejam que ele está se referindo ao equilíbrio entre cetona e enol. Então, já é uma diretriz de que ele está falando do caso de isomeria, de tautomeria. Com isso, nós concluímos nossa aula. Bons estudos!